O sino da manhã ainda não tinha terminado de ecoar quando o mercado da capital começou a despertar. Mercadores erguiam tendas, carroças cruzavam as ruas de pedra e o cheiro doce das maçãs misturava-se com o aroma do pão acabado de cozer. Ei! Não empiles as caixas dessa maneira. Se caírem outra vez, desconto tudo do teu salário. A voz rouca de Cadomon ecoou por todo o mercado. No meio das dezenas de vendedores, o rapaz de cabelos prateados e olhos azuis suspirou enquanto voltava a colocar uma caixa de maçãs no sítio. Sob a luz da manhã, os seus cabelos refletiam um brilho semelhante ao da prata polida. Eram tão incomuns que chamavam a atenção de qualquer pessoa que passasse pela banca. Sim, pai. Não me respondas sim, pai. Faz o trabalho direito. Então, sim, senhor. Cadomon estalou a língua. Pirralho, apesar das palavras duras, havia um pequeno sorriso escondido no canto da sua boca. Quem olhasse de fora pensaria que aquele homem mal-humorado estava sempre zangado. Mas quem o conhecia sabia que gritar era simplesmente a forma que encontrara de demonstrar preocupação. Irmão. Uma menina de cabelos verdes correu na direção do rapaz, abraçando-lhe a cintura. A mãe disse para vires comer. Já vou. O rapaz afagou-lhe a cabeça com carinho. Não corras assim. Vais tropeçar outra vez. Ela fez uma careta. Não vou nada. Como se o destino quisesse desmenti-la, tropeçou no próprio pé no instante seguinte. Antes que caísse, uma mão segurou-a pelo braço. Vês? Ela corou. Foi sem querer, o rapaz sorriu. Eu sei. Pegou-lhe ao colo, ignorando os protestos exagerados da irmã. Ao entrar na pequena casa atrás da banca, um aroma acolhedor envolveu-o. Lavem as mãos antes de comer. A voz da mulher de Cadomon era suave, mas firme. Sim, mãe. Durante alguns segundos, houve apenas silêncio. Um silêncio simples. O pai reclamava da qualidade das maçãs recebidas naquela manhã. A irmã ria enquanto tentava roubar um pedaço de pão. A mãe repreendia ambos. Era uma cena comum. Tão comum que ninguém ali imaginava o quão preciosa era. O rapaz observou-os por um instante. Os seus olhos azuis percorreram cada um deles em silêncio. Ainda lhe parecia estranho. Durante anos acreditara que terminaria a vida sozinho. Depois da morte do homem que o criara, depois do frio, da fome, das noites passadas junto às lápides, nunca imaginara voltar a chamar alguém de pai. Muito menos ouvir alguém dizer, bem-vindo a casa. Apesar disso, havia algo que nunca compreenderá. Desde pequeno, o seu cabelo prateado fazia com que as pessoas o olhassem de forma diferente. Algumas sorriam. Outras desviavam o olhar. E havia ainda quem murmurasse coisas que ele nunca conseguia ouvir por completo. Cadomon dizia sempre a mesma coisa. Deixa-os falar. Para mim, és apenas o meu filho. E isso bastava. Por que estás parado? Perguntou Cadomon, enchendo-lhe a tigela. A sopa vai arrefecer. O rapaz despertou dos pensamentos. Nada. Sorriu. Um sorriso pequeno. Mas genuíno. Só estava a pensar na sorte que tenho. Cadomon fez uma expressão estranha, desviando imediatamente o olhar. TSC, deixa de dizer coisas embaraçosas logo de manhã. A mulher riu baixinho. A menina também. E, sem perceber por quê, o rapaz acabou por rir com eles. O seu nome era Kael. Não era um cavaleiro. Não era um nobre. Não possuía talento para magia. Nem sequer sonhava tornar-se um herói. Era apenas o filho adotivo de um vendedor de frutas. O rapaz perfeitamente comum. Ou, pelo menos, era isso que todos acreditavam. Subaru Inatsuki era uma garota extremamente linda, nascida na terra, de uma família de classe média no Japão. Se resumisse os seus quase 17 anos de vida, diria que era uma jovem talentosa, uma verdadeira prodígio em praticamente tudo o que fazia. Naturalmente, durante toda a sua vida, apenas os seus pais a amaram incondicionalmente. O resto das pessoas ou tentava usá-la em benefício próprio, ou simplesmente a ignorava. Ela sentia como se estivesse a viver um sonho.
No entanto, mesmo depois de beliscar as próprias bochechas e bater a cabeça contra uma parede, não acordava. Subaru soltou um longo suspiro. Afastou-se da rua principal, ignorando os olhares curiosos que recebia, e acabou por se sentar no beco estreito, encostando as costas à parede de pedra. Supondo que eu realmente fui invocada para um mundo de fantasia, o nível de civilização parece medieval. Até agora não vi nada mecânico, mas as ruas são surpreendentemente bem pavimentadas, e, claro, o meu dinheiro não vale absolutamente nada. Assim que percebeu que estava no outro mundo, Subaru tratou de confirmar as informações mais básicas. Felizmente, conseguia comunicar-se perfeitamente com os habitantes daquele lugar. Descobriu também que o comércio utilizava moedas de ouro, prata e cobre. Infelizmente, a sua primeira tentativa de pedir informações não correu muito bem. O vendedor de frutas, um homem robusto de cabelo verde, limitou-se a cruzar os braços. Não estás a comprar nada. Então deixa de ocupar espaço. Sem sequer lhe dar tempo para responder, virou-se para outro cliente. Próximo. Subaru sorriu de forma amarga. Bem, não posso dizer que não tentei. Quando se preparava para voltar a caminhar sem rumo, espere. Uma voz masculina chamou-a por trás. Ela virou-se lentamente. Correndo na sua direção vinha um rapaz da sua idade. A primeira coisa que Subaru reparou foi o cabelo prateado. Depois vieram os olhos azuis, profundos como um céu limpo de verão, mas esse pensamento desapareceu tão depressa quanto surgiu. O rapaz parou à sua frente, ligeiramente ofegante. Curvou a cabeça numa pequena reverência. Peço desculpa pelo meu pai. Subaru piscou os olhos. Pai? O rapaz apontou discretamente para a banca de frutas. O homem que acabou de falar consigo. Ah, Subaru deixou escapar um pequeno riso. Então ele é mesmo teu pai. O rapaz coçou a nuca, claramente envergonhado. Ele não é má pessoa. Só tem dificuldade em demonstrar simpatia. Isso nota-se. Achei que devia pedir desculpa no lugar dele. Subaru ficou alguns segundos em silêncio. Era a primeira vez, desde que chegara àquele mundo, que alguém se preocupava com a forma como ela se sentia. Não porque esperasse algo em troca. Não porque a conhecesse. Mas simplesmente porque achava que era o correto a fazer. Que pessoa estranha. Pensou consigo mesma. O rapaz sorriu de forma desajeitada. Se estiver perdida, posso ajudá-la. Subaru arqueou uma sobrancelha. Vais ajudar uma desconhecida? Sim. E se eu for uma criminosa? Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Não parece. Essa foi uma resposta demasiado simples. Talvez. Os dois riram discretamente. Que estranho, era uma conversa banal. Mas, por alguma razão, transmitia uma sensação de tranquilidade. O rapaz estendeu a mão. Ainda nem me apresentei. Chamo-me Kael. Subaru olhou para a mão estendida durante alguns instantes. Na Terra, muitas pessoas lhe tinham estendido a mão. Professores. Colegas. Empresários. Todos sorriam. Todos elogiavam o seu talento. Mas quase nenhum daqueles sorrisos era verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, ela não via qualquer interesse escondido no olhar de alguém. Apenas gentileza. Subaru apertou-lhe a mão. Subaru. Subaru. Kael repetiu o nome com curiosidade. É um nome bonito. Ela sorriu, talvez pela primeira vez desde que chegara àquele mundo. Obrigada. Sem que qualquer um dos dois percebesse, naquele instante, o destino de Lugúnica começava, silenciosamente, a alterar o seu curso. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas da capital real, Kael fazia o possível para responder às inúmeras perguntas de Subaru. Falava sobre as 4 grandes nações. Sobre os demi-humanos. Sobre os espíritos, que eram invisíveis para a maioria das pessoas. Sobre a magia e os cavaleiros. Subaru escutava tudo com uma atenção surpreendente. Então existem espíritos, magia, bênçãos divinas, e até uma ordem de cavaleiros? Sim. Que conveniente, Kael inclinou a cabeça. Conveniente?
Se isto fosse um romance, eu já teria encontrado um velho sábio, aprendido magia em 5 minutos e derrotado um dragão antes do almoço. Kael piscou os olhos. O que é? O romance? Ah, Subaru sorriu sem graça. Esquece. Ela ainda se esquecia, de vez em quando, que estava num mundo completamente diferente. Apesar disso, conversar com Kael tornava tudo menos assustador. Ele respondia a todas as perguntas sem demonstrar qualquer impaciência. Quando não sabia alguma coisa, admitia simplesmente que não sabia. Era uma honestidade que Subaru raramente encontrava nas pessoas. Talvez, pensou ela. Talvez eu tenha tido sorte. No instante seguinte, os dois dobraram uma esquina em direção à estrada principal. Foi então que aconteceu. Oh, desculpa. Subaru quase esbarrou contra um homem que vinha na direção oposta. Sem pensar muito, desviou-se e tentou continuar o caminho. Espere aí. Uma mão enorme agarrou-lhe o ombro. Antes que pudesse reagir, foi puxada bruscamente para dentro de um beco. Kael deu imediatamente um passo à frente. Solte-a. À frente deles estava um homem alto e musculoso. Atrás dele encontravam-se mais 2 sujeitos de aparência igualmente desagradável. Os 3 bloquearam completamente a saída do beco. Subaru lançou um rápido olhar em redor. Sem saída. Um péssimo pressentimento. Os 3 homens moviam-se com demasiada naturalidade. Como se repetir aquela cena fosse apenas mais um dia de trabalho. Subaru forçou um sorriso. Posso perguntar o que 3 cavalheiros tão simpáticos pretendem fazer conosco? O homem da frente abriu um sorriso cheio de dentes tortos. E, além de bonita, também és esperta. O olhar dele percorreu lentamente o corpo de Subaru. Sem qualquer tentativa de esconder a malícia. Não te preocupes. Entrega tudo o que tens. E talvez não nos apeteça magoar-vos. Os outros 2 riram. Era um riso baixo. Repugnante. Tinha um pouco mais de 20 anos. As roupas estavam gastas. Os rostos exibiam cicatrizes e uma expressão de quem passava mais tempo a intimidar pessoas do que a trabalhar. Não eram demi-humanos. Mas também não havia qualquer traço de humanidade nos seus olhares. Subaru respirou fundo. Excelente, primeiro dia no mundo de fantasia, e já fui assaltada. Ao seu lado, Kael permaneceu em silêncio. Os seus olhos azuis observavam atentamente os 3 homens. Não havia medo. Mas também não havia confiança. Era evidente. Ele sabia exatamente quem eles eram. E isso tornava a situação ainda mais preocupante. Sem esperar que os 3 terminassem de falar, Subaru avançou. Espera. Kael ainda tentou detê-la. Tarde demais. O punho da garota descreveu um arco direto em direção ao rosto do grandalhão. Crack. Gaia. O homem levou um soco em cheio no nariz e caiu de costas. Subaru, porém, arregalou os olhos. Ai. 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 Ela abanou a mão freneticamente. O nó dos dedos estava rasgado. Um dos dentes do homem cortara-lhe a pele. Sangue escorria lentamente pelos seus dedos. Doeu. Doeu muito mais do que eu imaginava. Apesar da dor, um sorriso surgiu-lhe no rosto. Acabei de dar um soco em alguém pela primeira vez na vida. Incrível! Não, espera. Isto dói imenso. Sem dar tempo ao segundo homem para reagir, ela impulsionou o corpo para a frente. O treino de artes marciais que recebera na terra não era apenas para exibição. Girou sobre o pé esquerdo. A perna direita descreveu um arco perfeito. Bam! O calcanhar atingiu a têmpora do assaltante. O impacto lançou-o contra a parede do beco. Gu! O homem deslizou lentamente até o chão. Subaru abriu um enorme sorriso. Isto está a correr muito melhor do que eu esperava. Será que fui invocada com atributos especiais? As minhas estatísticas neste mundo são absurdas. Fantástico! Ela apontou para o último dos 3. Agora só faltas tu. Subaru avançou novamente. Mas, ao aproximar-se, algo brilhou. De exclamação, uma lâmina, uma faca curta. O assaltante sorria.
Achavas mesmo que isto era uma brincadeira? O tempo pareceu abrandar. Os pés de Subaru pararam. Os seus olhos ficaram presos no reflexo frio da lâmina. Ela nunca tinha visto uma arma apontada para si. Muito menos alguém disposto a usá-la. O homem avançou. A faca desceu na direção do seu peito. Subaru não conseguiu mexer-se. O seu corpo recusava-se a obedecer. Vou morrer. Clang. Um som metálico ecoou pelo beco. A faca desviou-se apenas alguns centímetros. Subaru sentiu uma mão agarrá-la pelo braço e puxá-la para trás. Quando recuperou o equilíbrio, Kael estava entre ela e o assaltante. Na sua mão encontrava-se apenas uma barra de ferro enferrujada, usada normalmente para prender as caixas da banca. A lâmina do criminoso tinha sido desviada por pouco. Muito pouco. Kael respirava pesadamente. Os seus olhos azuis permaneciam fixos no homem. Sem vacilar. Estás bem? Subaru olhou para ele, ainda incapaz de responder. Se ele tivesse chegado um segundo mais tarde, ela nem queria imaginar. O obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer. Kael sorriu de leve. Da próxima vez, não avances contra alguém armado. Subaru baixou o olhar, envergonhada. Sim. Os três homens trocaram olhares. O grandalhão levantava-se lentamente, segurando o nariz ensanguentado. Maldito pirralho, Kael apertou com mais força a barra de ferro. Mas, em vez de assumir uma posição de combate, limitou-se a falar calmamente. Acho melhor ir embora. Os assaltantes riram. O quê? Os três vão acabar presos. Kael apontou discretamente para a saída do beco. Antes de vocês nos puxarem para aqui, pedi a um rapaz que fosse chamar os cavaleiros. Por um instante, o silêncio instalou-se. O sorriso dos três desapareceu. TSC, o grandalhão cuspiu sangue para o chão. Tiveste sorte. Lançou um último olhar cheio de ódio para Subaru. Da próxima vez, não haverá ninguém para te salvar. Os três correram para fora do beco antes que qualquer cavaleiro pudesse aparecer. Só quando o som dos seus passos desapareceu, Kael deixou escapar um longo suspiro. A barra de ferro escorregou-lhe lentamente da mão. Na realidade, ele nunca tinha chamado cavaleiro nenhum. Tinha sido apenas um bluff. E, felizmente, os três homens acreditaram. Mas, naquele momento, ei! Saiam da frente. Estou a falar convosco. Mexam-se. Uma voz jovem e impaciente ecoou pelo beco. Subaru e Kael viraram-se quase ao mesmo tempo. Uma pequena figura corria na direção deles. Era uma garota loira de baixa estatura. Os cabelos curtos balançavam ao vento enquanto ela corria a toda velocidade. Os seus olhos vermelhos brilhavam como uma determinação feroz, e o pequeno canino saliente dava-lhe um ar travesso, quase infantil. Mais do que perigosa, parecia uma peste impossível de controlar. Com licença. Passou entre Subaru e Kael como um vendaval. Nem sequer diminuiu a velocidade. Ao chegar ao fim do beco, deu um pontapé numa velha caixa de madeira encostada à parede. Bam! Usando-a como apoio, impulsionou-se para cima. Uma mão agarrou a borda do muro. No único movimento ágil, subiu ao telhado do edifício vizinho. Antes que qualquer um dos dois conseguisse dizer uma palavra, já tinha desaparecido. O silêncio instalou-se. Subaru piscou os olhos. O que acabou de acontecer? Kael abanou lentamente a cabeça. Não faço ideia. Ela parecia estar com muita pressa. Sem dúvida. Subaru olhou para o telhado por onde a garota desaparecerá. Aquele salto, os habitantes deste mundo são todos assim. Antes que pudesse terminar o pensamento, uma voz feminina cortou o silêncio. Parem aí mesmo, seus canalhas. Subaru e Kael voltaram-se imediatamente para a entrada do beco. E, por um instante, pareceu que o tempo tinha parado. Uma jovem encontrava-se ali, bloqueando completamente a passagem. Longos cabelos prateados desciam pelas suas costas como fios de luar. Duas delicadas tranças acompanhavam-lhes o movimento até a altura da cintura.
Os seus olhos violeta percorriam o beco com firmeza, carregando uma inteligência e serenidade pouco comuns. Os seus traços eram delicados, belos, mas existia neles uma dignidade natural que fazia qualquer pessoa hesitar antes de lhe dirigir a palavra. Vestia roupas predominantemente brancas, simples, elegantes, sem qualquer joia extravagante, sem tecidos luxuosos. Ainda assim, era impossível desviar o olhar dela. Sobre os ombros repousava um manto branco. Nas costas estava bordado o desenho de uma grande ave de rapina de asas abertas, símbolo de alguém pertencente a uma posição elevada. Ela parecia ter pouco mais de 1,60 m. Ainda assim, a sua presença preenchia completamente o estreito beco. Subaru permaneceu imóvel. Os seus olhos arregalaram-se. Cabelos prateados. Por um breve instante, ela desviou o olhar da entrada do beco. Os seus olhos violetas encontraram os de Kael. O rapaz também ficou imóvel. Os seus próprios cabelos prateados balançavam suavemente com o vento. Houve um instante de silêncio. Um momento estranho. Quase como se ambos tentassem compreender por que motivo o outro possuía uma aparência tão semelhante. Mas a jovem rapidamente voltou a concentrar-se na situação. Os seus olhos pousaram sobre os 3 assaltantes, ainda caídos e a tentar levantar-se. Então eram vocês. A sua voz era calma, mas carregava uma autoridade impossível de ignorar. Os 3 homens empalideceram imediatamente. A bruxa, murmurou um deles, quase por reflexo. Ao ouvir aquelas palavras, o sorriso desapareceu do rosto de Subaru. Enquanto Kael franziu ligeiramente o sobrolho. Aquela única palavra parecia carregar um peso muito maior do que ela conseguia imaginar. Não se movam. A voz da jovem era calma. Sem raiva. Sem hesitação. Mas também completamente desprovida de emoção. Subaru levantou lentamente as mãos. Kael fez o mesmo. Porém, ao contrário do que a situação exigia, a mente de Kael encontrava-se noutro lugar. Os seus olhos voltaram, involuntariamente, para a jovem de cabelos prateados. Ela era linda. Não. Essa palavra parecia insuficiente. Os cabelos prateados brilhavam sob a luz do sol, enquanto os seus olhos violeta possuíam uma profundidade quase irreal. Era como olhar para um céu ao entardecer. Hipnotizante. Kael nunca tinha visto alguém tão bela. Sem sequer perceber, as suas bochechas começaram a aquecer. Corou. Assustado com a própria reação, desviou imediatamente o olhar. Calma, o que é que eu estou a fazer? Mas, ao virar o rosto, os seus olhos encontraram Subaru. Os longos cabelos negros da jovem contrastavam com os profundos olhos escuros, tão intensos que pareciam atravessar qualquer pessoa que ousasse encará-los. Ela também era incrivelmente bonita. De uma beleza completamente diferente. Enquanto a garota de cabelos prateados lembrava a lua, Subaru parecia uma noite estrelada. Kael sentiu o rosto aquecer ainda mais. Agora ficou pior. Viu só? A voz da garota trouxe-o de volta à realidade. Eu sabia que havia algo estranho. Ela cruzou os braços. Se não tivesses nada a esconder, não terias desviado o olhar dessa forma. Kael arregalou os olhos. Antes que pudesse responder, uma voz preguiçosa soou ao lado da jovem. Não tenho tanta certeza disso. Subaru piscou os olhos. Só então reparou na pequena criatura pousada sobre a palma da mão da garota. Era um pequeno gato cinzento, de pelo macio e olhos inteligentes. Flutuava tranquilamente no ar como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Parece-me uma reação bastante natural para um rapaz da idade dele. O gato bocejou. Não sinto qualquer intenção maliciosa. Quieto, Puck. A jovem lançou-lhe um olhar cansado. O pequeno espírito limitou-se a encolher os ombros. Ela voltou então a encarar Subaru. Tu conheces a garota que roubou o meu distintivo, não conheces? Subaru inclinou ligeiramente a cabeça. Sinto muito por desapontar-te, mas não faço ideia de quem estejas a falar. O silêncio instalou-se. A expressão confiante da jovem congelou.
espera. Piscou os olhos uma vez. Depois outra. O quê? A postura digna desapareceu por completo. Ah, sério? Ela virou-se imediatamente para o pequeno gato. Pepuk, isto significa que eu perdi tempo à toa. O espírito deu de ombros. Bem, tecnicamente, sim. A jovem levou ambas as mãos à cabeça. Ah, não acredito. Subaru e Kael trocaram um olhar. A diferença era enorme. Há poucos segundos parecia uma nobre elegante e inatingível. Agora, parecia apenas uma garota completamente perdida. Puck soltou um pequeno riso. A perda de tempo ainda continua. Aquela garota fugiu muito depressa. Se tiver cúmplices, quanto mais esperarmos, menor será a hipótese de recuperar o distintivo. Af, a jovem fez uma expressão de desânimo. Como consegues dizer isso com tanta calma? Puck sorriu. Porque alguém tem de manter a cabeça fria. Ela suspirou profundamente. Depois voltou-se para Subaru e Kael. Havia um ligeiro embaraço no seu rosto. Desculpem. Acho que tirei conclusões precipitadas. Kael abanou imediatamente a cabeça. Não faz mal. Subaru sorriu de forma descontraída. Acontece. A jovem respirou de alívio. Obrigada. Por um breve instante, os seus olhos encontraram novamente os de Kael. Ela reparou, outra vez, no cabelo prateado do rapaz. Que coincidência estranha. Pensou consigo mesma. Mas aquele não era um momento para perguntas. O distintivo continuava desaparecido. A jovem soltou um pequeno suspiro. De qualquer forma, obrigada pela compreensão. Com Puck ainda sentado sobre a palma da sua mão, virou-se e caminhou em direção à saída do beco. O seu manto branco balançava suavemente a cada passo. Ei, espera! A voz de Kael fez com que ela parasse. Já junto à rua principal, a garota permaneceu imóvel por alguns instantes antes de virar apenas a cabeça na direção dele. Com um gesto delicado, afastou uma mecha dos cabelos prateados do rosto. O que foi? Os seus olhos violeta encontraram os olhos azuis de Kael. Já vou avisando, só tenho mais um pouco de tempo para perder. Kael sorriu sem jeito. Então esse pouco já é suficiente. Ela arqueou uma sobrancelha. Perdeste algo importante, certo? Sim? Então deixa-me ajudar-te a procurar. Os olhos da jovem abriram-se ligeiramente. Mas, vocês disseram que não sabiam de nada. Continuo sem saber quem ela é. Kael levou uma mão ao queixo enquanto organizava os pensamentos. Mas sei como ela é. A garota permaneceu em silêncio. Kael começou a enumerar. Tem cabelo loiro. Olhos vermelhos. É baixinha, muito ágil. Tem um canino saliente impossível de ignorar. Parece um gato quando corre. E provavelmente é 2 ou 3 anos mais nova do que tu. Subaru levou imediatamente a mão à testa. Kael, tu estavas a ir tão bem, até essa última parte. Kael continuou, completamente alheio. Olhou rapidamente para a jovem à sua frente. Depois lembrou-se da pequena ladra. Bem, também tem pouco peito. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. O rosto de Kael perdeu lentamente a cor. O que foi que acabei de dizer? Um suor frio escorreu-lhe pelas costas. Subaru fechou os olhos. Morreste. Pensou. A jovem permaneceu imóvel durante alguns segundos. Depois, levantou lentamente uma das mãos até aos lábios. Inclinou ligeiramente a cabeça, observando Kael como quem tentava compreender uma criatura completamente desconhecida. Tu és estranho. Kael abriu a boca. Não. Eu só queria dizer que, não precisas de explicar. A expressão dela continuava serena. Mas havia um leve sorriso escondido no canto dos lábios. Puck soltou uma gargalhada. Ele parece sincero. Só não sabe escolher as palavras. Subaru não conseguiu conter uma pequena risada. Isso resumiu bastante bem. Kael baixou a cabeça, completamente derrotado. Desculpem, a jovem acabou por sorrir discretamente. Era um sorriso pequeno.
mas suficiente para suavizar completamente a expressão séria que mantivera até então. Devo avisar-vos, ela olhou alternadamente para Kael e Subaru. Não posso oferecer qualquer recompensa. Baixou o olhar para a própria mão vazia. Pode não parecer, mas neste momento não tenho sequer uma única moeda de cobre comigo. Kael respondeu sem hesitar. Não estamos a ajudar por dinheiro. Subaru assentiu com um sorriso. Além disso, não posso fingir que não vi uma garota desesperada à procura de algo importante. A jovem ficou em silêncio. Olhou para os dois durante alguns instantes. Pela primeira vez desde que chegara à capital, sentiu que aquelas palavras não escondiam qualquer interesse. Nem ganância. Nem segundas intenções. Apenas boa vontade. Ela respirou fundo. Nesse caso, fez uma pequena reverência. Agradeço a ajuda. O meu nome é. Por um breve instante, hesitou. Como se revelar o próprio nome fosse algo que exigisse cautela. Então sorriu delicadamente. Satela. O grupo deixou o beco para trás. As ruas da capital real continuavam cheias de pessoas, mas o movimento começava a diminuir à medida que o sol descia no horizonte. A luz alaranjada do entardecer tingia os edifícios de pedra. Puck bocejou longamente. O sol está quase a pôr-se. Olhou para o céu por alguns instantes antes de voltar a encarar a sua contratante. Se anoitecer, já não poderei ajudar-te. Subaru cruzou os braços. Então és exatamente o tipo de companheiro que eu chamaria quando houvesse perigo. Puck inclinou a cabeça. HM? Por que desapareces precisamente quando as coisas ficam mais perigosas? O pequeno espírito soltou uma gargalhada. Ah! Dito assim, até parece que sou inútil. Subaru aproximou-se dele, curiosa. Espera, pelo que disseste, não podes simplesmente ficar por aí durante a noite. Isso faz parte do contrato. Puck levou uma pata aos bigodes. Mais ou menos. Posso parecer apenas um gato adorável, mas continuo a ser um espírito. Inflou orgulhosamente o peito. Manter esta forma física consome uma quantidade enorme de mana. Quando anoitece, volto para o cristal que serve de recipiente ao meu corpo e descanso até ao nascer do sol. Fez uma pequena pausa antes de sorrir. Podes dizer que tenho um horário de trabalho perfeito. Das 9 às 5. Subaru ficou em silêncio. Depois sorriu. Isso parece mais um emprego de funcionária pública do que um contrato espiritual. Puck fingiu não ouvir. Espíritos também precisam de descanso. Que mundo cruel, murmurou Subaru. Kael observava aquela conversa com curiosidade. Nunca tinha visto alguém falar com um espírito como se fosse um velho amigo. Era estranhamente natural. Uma hora passou. O céu assumira tons avermelhados. As sombras tornavam-se cada vez mais longas. Mesmo assim, nenhum sinal da garota loira. Nenhum sinal do distintivo. Kael parou no meio da praça. Olhou lentamente em redor. Depois passou a mão pelo rosto. O que significa isto? Subaru suspirou. Tinham perguntado a comerciantes. A crianças. A guardas. Até a mendigos. Ninguém tinha visto uma garota com aquelas características. Ou, se tinha visto, não sabia para onde fora. Kael coçou a nuca, claramente frustrado. Nunca pensei que fosse tão difícil encontrar uma única pessoa numa cidade. Sentiu então um olhar pousar sobre si. Virou-se lentamente. A jovem de cabelos prateados observava-o em silêncio. Os seus olhos violetas eram calmos. Mas, também ligeiramente frios. Como se esperasse uma resposta que ele não tinha. Kael sorriu de forma embaraçada. Ah, acho que subestimei o tamanho da capital. Ela permaneceu em silêncio. Subaru cruzou os braços. Não fiques assim. Já esperavas encontrá-la em 5 minutos. Eu esperava, em meia hora. Kael respondeu honestamente. Subaru levou imediatamente a mão à testa. És otimista demais. Puck bocejou novamente. Eu avisei. Quanto mais tempo passa, mais difícil será encontrá-la. O silêncio voltou a instalar-se.
O vento do entardecer percorreu lentamente a praça. Kael baixou o olhar. Tenho de pensar, se eu fosse aquela garota, para onde iria depois de roubar um objeto tão importante? Foi então que uma memória lhe veio à cabeça. Uma conversa antiga. Ouvida por acaso entre alguns clientes da banca de Kadomon. O bairro dos saqueadores, os seus olhos azuis arregalaram-se. Esperem, acho, olhou para os três. Acho que sei onde podemos começar a procurar. Guiados por Kael, os três deixaram as ruas mais movimentadas da capital e regressaram ao beco por onde tudo havia começado. 10 minutos depois, voltaram à avenida principal. Kael caminhava à frente, pensativo. Subaru observava atentamente tudo à sua volta. Enquanto isso, Satella permanecia em silêncio. De repente, ela puxou levemente a manga de Subaru. Ei, Subaru, Subaru virou-se. Satella estava olhando fixamente para o outro lado da rua. Subaru seguiu o seu olhar. Tenho um péssimo pressentimento. Parada junto a um poste de madeira encontrava-se uma pequena menina. Não devia ter mais de 5 anos. As roupas estavam um pouco desalinhadas. As mãos apertavam nervosamente a barra do vestido. Os grandes olhos estavam marejados. Satella falou em voz baixa. Achas que ela está perdida? Subaru fechou os olhos. De todas as possibilidades, era precisamente aquela. Ao longo daquele dia, Subaru descobrira várias coisas sobre Satella. Era educada, responsável, extremamente determinada e incapaz de ignorar alguém em sofrimento. Mesmo quando tinha um problema muito mais urgente para resolver. Claro, ela jamais admitiria isso. Bem, acho que sim. Antes mesmo que Subaru terminasse a frase, Satella já atravessava a rua. Espera, Subaru suspirou. Claro que ias. A garota ajoelhou-se lentamente diante da criança. O seu sorriso era gentil. Desculpa incomodar. A menina levantou lentamente a cabeça. Por um breve instante, um brilho de esperança surgiu nos seus olhos. Talvez pensasse que finalmente encontrara quem procurava. Mas esse brilho desapareceu quase imediatamente. Sinto muito, disse Satella suavemente. Não sou a pessoa que estás à procura. Os pequenos ombros da menina estremeceram. Os seus olhos encheram-se de medo. Satella não pareceu notar. Continuou a falar com a maior delicadeza possível. Onde estão a tua mãe e o teu pai? Perdeste-te deles. A menina permaneceu imóvel. Nem sequer respondeu. Limitava-se a olhar para Satella com receio. Subaru compreendeu imediatamente. Ela está assustada. Uma desconhecida aproximou-se dela. Satella estendeu cuidadosamente uma das mãos. Não tenhas medo. Eu não te vou fazer mal. A menina deu um pequeno passo para trás. As lágrimas começaram finalmente a cair. Satella entrou em pânico. Ah, não chores, por favor, eu só queria ajudar. A situação piorava a cada segundo. Subaru já dava um passo em frente para tentar intervir, quando uma voz masculina ecoou pela rua. Irmã. Kael arregalou imediatamente os olhos. O que estás a fazer aqui? A pequena menina congelou. Reconheceu aquela voz num instante. Virou-se rapidamente. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mano. Sem pensar 2 vezes, correu na direção de Kael. Atirou-se contra ele com tanta força que quase o fez perder o equilíbrio. Kael ajoelhou-se e abraçou-a imediatamente. Calma, estou aqui. A menina escondia o rosto contra o peito dele enquanto soluçava baixinho. Pensei que tinhas ido embora. Kael acariciou-lhe os cabelos verdes com ternura. Eu nunca faria isso. Sabes disso. Ela abanou a cabeça várias vezes, ainda agarrada à sua roupa. Subaru observava a cena em silêncio. Ao seu lado, Satella também permanecia imóvel. Só então compreendeu. A menina não estava perdida. Estava apenas à procura do irmão. Kael ajoelhou-se para ficar à altura da irmã. Abriu um sorriso caloroso. Um sorriso tão natural e sincero que parecia aquecer o ambiente ao redor. Está tudo bem, pequena.
A menina fungou, ainda agarrada à camisa dele. Eu só estava a ajudar umas amigas. Enquanto dizia aquelas palavras, afagou-lhe delicadamente a cabeça. Subaru observou a cena em silêncio. Sem perceber, as suas bochechas ganharam um leve tom avermelhado. Ao lado dela, Satella desviou discretamente o olhar. Aquele sorriso era perigosamente encantador. Nenhuma das duas disse uma palavra. Felizmente, não demorou muito até uma mulher de cabelos verdes aparecer correndo pela rua. Aí estão vocês. A mulher respirava ofegante. Assim que viu a menina nos braços de Kael, levou imediatamente uma das mãos ao peito. Graças ao dragão, sem pensar duas vezes, abraçou os dois filhos ao mesmo tempo. Nunca mais façam isso comigo. A pequena baixou a cabeça. Desculpa, mãe. Kael sorriu sem jeito. Também peço desculpa. A mulher suspirou profundamente. Vocês dois dão-me cabelos brancos. Depois de alguns segundos, acabou por sorrir. Era impossível continuar zangada. Foi então que reparou nas duas jovens que acompanhavam Kael. Olhou para Subaru. Depois para Satella. Voltou a olhar para Kael. Um sorriso travesso surgiu lentamente no seu rosto. Então, cruzou os braços. Qual delas é a noiva? Mãe. Kael quase engasgou. Subaru arregalou os olhos. Noiva. Satella ficou completamente imóvel. O seu rosto começou lentamente a ficar vermelho. A mulher soltou uma pequena gargalhada. Era só uma brincadeira. Mas já era tarde. As duas jovens tinham o rosto completamente corado. Até Kael escondia o próprio embaraço atrás de uma tosse falsa. A pequena irmã olhou inocentemente para Subaru. Depois para Satella. O mano vai casar? Não. Responderam os três ao mesmo tempo. A menina piscou os olhos. Estranho, a mãe voltou a rir. Muito bem. Já me diverti o suficiente. Ela fez uma pequena reverência para Subaru e Satella. Obrigada por terem cuidado do meu filho. E por terem encontrado esta pequena traquinas. Subaru sorriu. Não foi nada. Satella assentiu delicadamente. Foi um prazer. Kael despediu-se da família com um aceno. Vemo-nos em casa. Não chegues demasiado tarde. Sim, mãe. Enquanto as duas se afastavam, a menina virou-se várias vezes para trás. Acenava com tanta força que parecia querer usar os dois braços ao mesmo tempo. Adeus, mano. Adeus, senhoras. Subaru sorriu e acenou de volta. Satella fez o mesmo. Kael também levantou a mão. Até desaparecerem completamente entre a multidão. O silêncio instalou-se por alguns instantes. Kael virou-se lentamente para Satella. Ela ainda observava o ponto onde a mãe e a irmã tinham desaparecido. Havia um pequeno sorriso no seu rosto. Um sorriso tranquilo. Satisfeito. Kael sorriu de forma travessa. Bem, estalou os dedos teatralmente. Tenho a impressão de que perdemos bastante tempo. Olhou para Subaru. Depois voltou a encarar Satella. Então, o que a nossa Onei-chan tem a dizer em sua defesa? Satella franziu ligeiramente a testa. Onei-chan? Achei que combinava contigo. Subaru soltou uma pequena risada. Kael continuou. Tenho a certeza de que vais encontrar alguma forma de explicar como tudo isto fazia parte de um plano maior. Era claramente uma provocação. Não havia qualquer malícia. Satella percebeu isso. Depois de alguns segundos, sorriu. Um sorriso discreto. Mas sincero. É simples. Kael inclinou a cabeça. Agora podemos continuar a procurar mantendo o ânimo. Subaru piscou os olhos. Satella continuou. Mesmo que eu recuperasse o meu brasão, baixou ligeiramente o olhar. Tenho a certeza de que me arrependeria de abandonar aquela garotinha. Os seus olhos violetas voltaram a encontrar os de Kael. Não achas melhor fazer as duas coisas? Ajudá-la, e recuperar o meu brasão. Kael ficou em silêncio. Ela não dizia aquilo para parecer bondosa. Nem para convencer os outros. Ela acreditava verdadeiramente nas próprias palavras.
Que garota estranha. Pensou. Sempre imaginara que existiam dois tipos de pessoas. As que escolhiam os outros. E as que escolhiam os próprios objetivos. Mas Satella queria salvar os outros. E, ao mesmo tempo, recusar-se a desistir do que era importante para si. Kael sorriu. Tens razão. Satella inclinou a cabeça. Tenho? Sim. Assim evitamos dizer algo como, levantou teatralmente um dedo para o céu. Abandonamos uma garotinha perdida e a chorar, mas recuperamos o brasão. Vitória. Subaru não conseguiu conter uma gargalhada. Satella fez uma pequena careta. Essa é uma maneira bastante negativa de colocar as coisas. É verdade. Respondeu Kael entre risos. Por um instante, os três esqueceram completamente o cansaço daquela longa tarde. E voltaram a caminhar lado a lado pela capital. O sol continuava a descer lentamente. As ruas da capital começavam a ganhar um tom dourado. Durante alguns minutos, os três caminharam em silêncio. Foi Satella quem o quebrou. Com a voz baixa. Quase hesitante. Eu sou uma meia-elfa. Subaru e Kael pararam de andar. Os dois olharam para ela. Sem dizer uma única palavra. Satella apertou discretamente a barra do vestido. Nos seus olhos violetas passaram várias emoções. Ansiedade. Receio. Resignação. Como alguém que já conhecia a reação que estava prestes a receber. No fim, restou apenas um sorriso cansado. Entendo. Disse Kael, assentindo para si mesmo. Satella baixou ligeiramente o olhar. Lá vem. Pensou. Então, Kael sorriu. Isso explica por que és tão bonita. Satella piscou os olhos. Uma vez. Depois outra. Kael inclinou a cabeça. O que foi? Ela abriu a boca. Fechou-a novamente. Eu sou uma meia-elfa, sim. Eu ouvi. Não, ela parecia completamente perdida. Quero dizer, sou uma meia-elfa. Kael continuava sem compreender. Continua a ouvir exatamente a mesma frase. Subaru observava a conversa com curiosidade. Espera, havia alguma resposta certa para isso? Satella alternava o olhar entre os dois. A confusão no seu rosto era evidente. Não, era suposto, antes que conseguisse terminar o pensamento, Pav. Ai. Kael levou automaticamente a mão ao rosto. Por que fizeste isso? Pousado sobre a sua cabeça, Puck recolheu lentamente a pata. Depois começou tranquilamente a limpar os próprios bigodes. Não sei. Disse com absoluta naturalidade. Senti uma enorme frustração. E achei que isso a resolveria. Kael ficou a olhar para ele durante alguns segundos. Depois suspirou. Isso é uma justificação bastante injusta. Puck sorriu. Talvez. Kael esfregou a bochecha. Pelo menos foi um golpe leve. Por isso, estás perdoado. Puck arqueou uma sobrancelha. Não estás zangado? Não. Kael sorriu. Se tivesse de definir o que sinto, diria que é precisamente o contrário. Subaru olhou curiosa para o pequeno espírito. O contrário? Puck assentiu lentamente. Sim. O contrário. Mas recusou-se a explicar mais. Kael ainda ia perguntar o que ele queria dizer, quando Satella regressou. Estava alguns passos à frente. Enrolava distraidamente uma mecha dos cabelos prateados entre os dedos. Parou diante deles. Olhou diretamente para Subaru. Depois, franziu ligeiramente as sobrancelhas. Subaru, és mesmo uma boboca. Subaru ficou completamente confusa. Boboca. Quem é que ainda usa essa palavra? Satella desviou o olhar. HMPH. Se não percebes, o problema não é meu. Subaru cruzou os braços. Espera aí. O que foi que eu fiz? Nada. Respondeu Satella imediatamente. E é precisamente esse o problema. Isso não esclareceu absolutamente nada. Puck soltou uma gargalhada. Satella ignorou completamente o espírito. Depois respirou fundo.
O pequeno embaraço que carregava há instantes parecia ter desaparecido. Olhou para os dois. Temos de continuar. Ainda preciso de recuperar o meu brasão. Kael sorriu. Sim, voltaram a caminhar. Mas, enquanto seguia alguns passos atrás, Kael não conseguiu evitar pensar na reação de Satela. Ela parecia mais descontraída, mais próxima deles. Como se aquela simples conversa tivesse derrubado uma barreira invisível que existia entre ela e o resto do mundo. Ele ainda não compreendia um motivo. Mas, não lhe desagradava nem um pouco. A rua por onde Subaru, Kael e Satela caminhavam já não ficava muito longe da avenida principal. Ainda assim, parecia pertencer a outro mundo. O barulho dos comerciantes. As gargalhadas das crianças. O aroma do pão acabado de fazer. Tudo isso desaparecerá. No lugar, restavam apenas becos estreitos. Paredes cobertas de musgo. Casas degradadas. E um silêncio desconfortável. Subaru observou o caminho à sua frente. Depois lançou um olhar para Kael. Então, achas mesmo que, se alguém quisesse vender um objeto roubado, viria para um lugar destes? Kael assentiu lentamente. É a hipótese mais provável. Objetos roubados costumam mudar rapidamente de mãos. E poucos fazem perguntas por aqui. Subaru voltou a olhar para as ruas escuras. O cheiro à umidade misturava-se com o odor azedo do lixo acumulado. Algumas pessoas observavam-nos das janelas. Outras limitavam-se a desviar o olhar. Ninguém parecia disposto a aproximar-se. Subaru cruzou os braços. O ambiente, o cheiro, e até a cara das pessoas, fez uma pequena careta. Tudo aqui grita má ideia. Depois olhou para Satela. Tens mesmo a certeza de que queres entrar? Satela não respondeu de imediato. Os seus olhos violetas permaneciam fixos na entrada das favelas. Então, assentiu. Foi o Kael quem sugeriu este lugar. E também é a nossa melhor pista. Antes que alguém pudesse acrescentar alguma coisa, uma pequena sombra cinzenta apareceu sob o ombro de Satela. Ei! Não se esqueçam de mim. Puck espreguiçou-se preguiçosamente enquanto limpava o rosto com uma das patas. Vocês podem discutir estratégias à vontade, mas eu só tenho mais uma hora antes de desaparecer. Subaru levantou o olhar. O céu já começava a perder o azul. O laranja do entardecer espalhava-se lentamente por entre os telhados. Nas ruelas estreitas, a escuridão chegava ainda mais depressa. Puck suspirou. Portanto, quer decidam avançar, quer decidam voltar, convém fazê-lo rapidamente. Satela respirou fundo. Não. A resposta foi imediata. Não posso desistir agora. Levantou a mão esquerda. Olhou para o espaço vazio onde antes repousava o seu brasão. Se perder esta oportunidade, talvez nunca mais o recupere. Depois voltou-se para Subaru e Kael. A sua expressão tornou-se séria. Mas quero pedir-vos uma coisa. Os dois olharam para ela. As pessoas que vivem aqui estão habituadas à violência. Muito mais do que os homens que encontramos há pouco. Fez uma breve pausa. Se tiverem medo, esperem por mim aqui. Subaru ficou em silêncio durante exatamente 2 segundos. Depois apontou para si própria. Esperar aqui. Arregalou os olhos. O quão cobarde achas que eu sou? Kael soltou uma pequena gargalhada. Acho que ela estava apenas preocupada conosco. Eu sei. Respondeu Subaru. O sorriso confiante voltou ao seu rosto. Mas já decidi. Olhou diretamente para Satela. Não sou o tipo de pessoa que abandona uma amiga no momento mais perigoso. Satela permaneceu em silêncio. Amiga. Aquela palavra fez o seu coração estremecer por um instante. Kael deu um passo em frente. E eu fui quem sugeriu este lugar. Se houver perigo, também é minha responsabilidade. Os olhos violetas de Satela alternaram entre os dois. No fim, sorriu. Era um sorriso pequeno, mas sincero. Está bem. Baixou ligeiramente a cabeça. Obrigada. Puck observou a cena durante alguns segundos. Depois sorriu discretamente. Bem.
Parece que esta equipa improvável já não tem volta a dar. Sem dizer mais nada, os três avançaram lado a lado, na direção das favelas. Sem que nenhum deles percebesse, alguém os observava das sombras. E sorria. O grupo avançava lentamente pelas ruelas estreitas das favelas. As casas tornavam-se cada vez mais degradadas. O cheiro a madeira úmida e lixo acumulado impregnava o ar. Foi então que Puck soltou um longo suspiro. A sua voz soava muito mais fraca do que antes. Sinto muito, mas cheguei ao meu limite. Satella virou imediatamente a cabeça. Puck apoiava-se agora no seu ombro. A pelagem cinzenta brilhava com uma luz cada vez mais tênue. O pequeno corpo parecia desfazer-se pouco a pouco, como se o vento pudesse levá-lo embora a qualquer instante. Subaru observou a cena com curiosidade. Visto assim, parece até que estás a morrer. Puck sorriu. Exagerei um bocadinho. Quis ficar mais tempo do que o costume. Lançou um olhar carinhoso para Satella. Afinal, não gosto da ideia de deixar a minha preciosa filha sozinha. Depois olhou de relance para Kael. Ainda por cima, com certos rapazes de olhos perigosamente gentis por perto. Kael piscou os olhos. Os meus olhos. Sim. Parecem o tipo de olhos que facilmente faz uma garota baixar a guarda. Subaru levou a mão à boca para esconder um sorriso. HM, até que tens razão. Ei! Kael protestou imediatamente. Isso era um elogio ou um aviso? Puck fingiu pensar durante alguns segundos. Os dois. Depois voltou a olhar para Satella. Sempre que ultrapasso o meu limite, o seu corpo tornou-se ainda mais transparente. Acabo por desaparecer assim que chega a hora. Subaru fez uma expressão exageradamente séria. Isso soa bastante dramático. Kael cruzou os braços. Também achei. Depois levantou um dedo. Mas podes ficar descansado. A expressão dele tornou-se inesperadamente determinada. Não vou deixar nenhum sujeito suspeito aproximar-se dela depois de partires. Puck arqueou uma sobrancelha. Ah? Então quer dizer que posso apagar todos os suspeitos da face do mundo antes de desaparecer? Kael empalideceu. Não. Deu imediatamente 3 passos para trás. Abraçou o próprio corpo. Isso está absolutamente proibido. Puck soltou uma gargalhada. Ah! Estou só a brincar. Satella suspirou. Vocês os dois, abanando a cabeça, retirou cuidadosamente um pequeno cristal verde do bolso junto ao peito. A pedra emitia uma luz suave. Não parecia exatamente uma joia. Era mais pura. Mais viva. Subaru aproximou-se ligeiramente. Então é isto que serve de recipiente a um espírito. Puck saltou delicadamente para cima do cristal. Abraçou com as pequenas patas. Depois voltou a olhar para Satella. Os seus olhos já não tinham qualquer traço de brincadeira. Sabes que não gosto de repetir isto, mas toma cuidado. Satella sorriu com ternura. Eu sei. Não sou uma criança. Consigo cuidar de mim. Puck fechou os olhos por um instante. É precisamente isso que me preocupa. Satella fez uma pequena careta. Pai, não digas essas coisas à frente dos outros. Não consigo evitar. Respondeu Puck com um sorriso. Depois virou-se para Kael. Conto contigo. Kael levou imediatamente uma mão ao peito. Pode deixar comigo. Sorriu com confiança. Confia no meu sexto sentido. Subaru olhou para ele de lado. Tens um sexto sentido? Claro. E se o perigo aparecer? Kael abriu um enorme sorriso. Serei o primeiro a sacrificar-me. Satella regalou os olhos. Não digas isso como se fosse algo normal. Subaru deu-lhe uma pequena pancada no ombro. Idiota. O plano é voltarmos todos vivos. Kael riu sem graça. Certo, essa opção também é boa. Puck observou os três durante alguns instantes. Depois, sorriu. Um sorriso tranquilo. Cheio de confiança. Parece que não preciso de me preocupar tanto quanto imaginava. Lançou um último olhar afetuoso para Satella. Até amanhã, Lia.
Satela sorriu suavemente. Até amanhã, Puck. O pequeno espírito fechou os olhos. O seu corpo começou lentamente a transformar-se numa pequena esfera de luz. As partículas luminosas elevaram-se no ar, uma a uma, até desaparecerem completamente dentro do cristal verde. O brilho da pedra enfraqueceu. E as ruas voltaram a mergulhar no silêncio. Pela primeira vez desde que se tinha conhecido, restavam apenas 3 pessoas: Subaru, Kael e Satela. Sozinhos. Nas favelas da capital. O brilho do cristal verde desapareceu por completo. O pequeno recipiente voltou ao bolso de Satela. Ela respirou fundo. Depois olhou para Subaru e Kael. Agora, restamos apenas nós 3. Fez uma pequena pausa. Mas não pense em coisas estranhas. Mesmo sem o Puck, continua a saber usar magia. Subaru abriu um sorriso divertido. Ei, levantou as 2 mãos em sinal de rendição. A última vez que fiquei sozinho com uma garota, parou por um instante. Pensou melhor. Na verdade, coçou a cabeça. Nunca fiquei sozinho com uma garota. Olhou para Satela. Depois para Subaru. Corou ligeiramente. Muito menos com 2 mulheres tão bonitas. O silêncio caiu imediatamente. Satela desviou o olhar. As pontas das orelhas ficaram vermelhas. Subaru levou uma mão à boca para esconder um sorriso. É sempre tão direto. Kael piscou os olhos. Eu só disse a verdade. Subaru riu baixinho. Isso torna tudo ainda pior. Satela tossiu discretamente, tentando recuperar a compostura. Vamos continuar. Depois lançou um olhar sério aos 2. Mas lembrem-se. Sem o Puck, precisamos de ter muito mais cuidado. Kael assentiu. Eu vou à frente. Olhou para Subaru. Tu fica de olho atrás de nós. Se vires alguma coisa estranha, avisa imediatamente. Subaru fez uma pequena continência. Sim, senhor capitão. Os 3 continuaram a caminhar. Pouco tempo depois, encontraram um homem sentado junto a uma velha barraca. Vestia roupas gastas. Tinha um cachimbo entre os dedos. E observava quem passava com um olhar desconfiado. Depois de algumas perguntas, Kael conseguiu fazê-lo falar. A garota que procuram. O homem soltou uma gargalhada rouca. Deve ser a Felt. Subaru e Satela trocaram um olhar. Conheço-a. Conhecer, deu uma baforada no cachimbo. Digamos que ela é cliente habitual. Kael permaneceu em silêncio. O homem continuou. Sempre que rouba alguma coisa, leva para um depósito de mercadorias roubadas. Lá etiqueta tudo. Depois o velho encarregado trata de vender os objetos noutros mercados. Subaru franziu a testa. Parece um sistema bastante estranho. Ninguém tem medo de que esse velho fuja com tudo. O homem riu novamente. É precisamente por isso que é ele o responsável. Porque ninguém acredita que faria uma coisa dessas. Depois encolheu os ombros. Mas, se aparecerem lá dizer que um objeto foi roubado, sabem o que ele vos responde. Sorriu de forma provocadora. E então? Satela franziu o sobrolho. O homem continuou. Se querem recuperar alguma coisa, levem dinheiro. Porque vão ter de a comprar de volta. Subaru arregalou os olhos. Espera. Eu tenho de pagar, para recuperar algo que já é meu. Exatamente. Respondeu o homem. Afinal, deu outra baforada. A culpa é do dono por ter sido descuidado ao ponto de ser roubado. Terminou a frase com uma gargalhada. Poucos minutos depois, os 3 afastavam-se dali. Agora sabiam onde ficava o depósito. Mas, outro problema surgira. Subaru suspirou. Aquele homem disse para recomprarmos o brasão. Olhou para os próprios bolsos. Vazios. O pequeno detalhe é que não temos uma única moeda. Kael fez uma expressão amarga. Nem eu. Satela baixou o olhar. Apertou levemente a barra do vestido. Continua a parecer-me injusto ter de pagar por algo que já me pertence. Subaru cruzou os braços. Concordo plenamente. Mas duvido que aquele velho partilhe da nossa opinião.
O silêncio voltou a instalar-se. Os três continuaram a caminhar lentamente. Cada um perdido nos próprios pensamentos. Precisavam de recuperar o brasão. Sabiam onde ele provavelmente estava. Mas, sem dinheiro, a porta do depósito parecia tão distante quanto antes. Para resolver tudo sem recorrer à violência, o ideal seria seguir o conselho daquele homem. Negociar. Mesmo que o preço fosse absurdo. Kael olhou para Satela. Talvez seja um pouco tarde para perguntar isto. Ela voltou-se para ele. Essa tua insígnia parece ser algo muito valioso. Satela pensou durante alguns instantes. Depois respondeu lentamente. É pequena. Levantou a mão, indicando aproximadamente o tamanho. Tem uma joia incrustada no centro. Não faço ideia de quanto vale. Baixou ligeiramente o olhar. Mas tenho quase a certeza de que não seria barata. Kael soltou um pequeno suspiro. Uma joia? Isso complica bastante as coisas. Subaru assentiu. Mesmo sem perceber nada de pedras preciosas, qualquer pessoa olha para uma joia e pensa imediatamente: isto custa uma fortuna. Era difícil acreditar que existissem imitações perfeitas naquele mundo. Se parecia uma pedra preciosa, provavelmente era uma pedra preciosa. E isso significava muito dinheiro. Ainda assim, Subaru ficou presa a outro detalhe. Olhou discretamente para Satela. Ela disse que não sabe quanto vale, mas o brasão é dela. Como alguém não sabe o valor de um objeto tão importante? Talvez tivesse sido um presente. Ou talvez houvesse outra explicação. Subaru decidiu guardar aquela dúvida para si. Não era um momento certo para fazer perguntas. Kael bateu levemente as mãos uma na outra. De qualquer forma, primeiro vamos encontrar o depósito. Depois logo vemos como negociar. Subaru concordou com um aceno. Na pior das hipóteses, ainda tinha uma carta na manga. Uma ideia da qual não gostava. Mas que poderia conseguir o dinheiro de que precisavam. Espero não ter de recorrer a isso. Os 10 minutos seguintes passaram rapidamente. Enquanto caminhavam pelas favelas, os três discutiram todas as possibilidades que lhes ocorriam. Pedir um desconto. Convencer o responsável. Trabalhar para pagar o valor. Encontrar outra forma de recuperar o brasão. Nenhuma parecia realmente convincente. Até que pararam. Diante deles erguia-se um enorme edifício de madeira escurecida pelo tempo. As tábuas estavam gastas. As janelas protegidas por grossas grades. E um estranho silêncio envolvia todo o lugar. Kael levantou lentamente a cabeça. Uma velha placa pendia sobre a entrada. As letras estavam quase apagadas. Mesmo assim, ainda era possível lê-las. Casa do Saque. Subaru soltou um assobio. Uau, é bem maior do que eu imaginava. Cruzou os braços. Afinal, o mercado de objetos roubados parece dar bastante lucro. Satela observava atentamente o edifício. Agora percebo por que lhe chamam Casa do Saque, em vez de simples esconderijo. Os seus olhos percorreram lentamente a construção. Era um edifício com vários pisos. Grande o suficiente para armazenar centenas de objetos. Talvez até milhares. Kael permaneceu em silêncio. Depois desviou o olhar para trás do edifício. Uma enorme muralha de pedra erguia-se logo atrás da construção. Imponente. Quase intimidante. Aquilo, apontou discretamente. É uma das muralhas da cidade, não é? Satela assentiu. Sim. Isso significa que atravessamos praticamente toda a capital. Do centro, até a periferia. O vento soprou lentamente entre as ruelas. Fazia ranger as tábuas da velha construção. Subaru respirou fundo. Depois sorriu. Muito bem, estalou os dedos. Chegamos até aqui. Olhou para Kael. Depois para Satela. Agora só falta convencer um comerciante de mercadorias roubadas a devolver-nos um objeto valioso sem que tenhamos dinheiro. Kael sorriu de forma amarga. Quando dizes assim, parece um plano completamente impossível. Satela, porém, deu um passo em frente. Os seus olhos violetas fixaram-se na velha porta da Casa do Saque.
Mesmo assim, temos de tentar. Satela respirou fundo. Depois olhou para a enorme porta de madeira da casa do Saki. Vamos simplesmente dizer a verdade. Subaru e Kael voltaram-se para ela. Diremos que algo nosso foi roubado. Ela juntou as mãos diante do peito. E pediremos educadamente que o devolvam. Fez uma pequena pausa. Tenho a certeza de que, se explicarmos a situação, Subaru levou imediatamente a mão à testa. Kael fechou os olhos. Os dois suspiraram ao mesmo tempo. Satela inclinou a cabeça. O quê? Subaru sorriu de forma cansada. Satela, isso seria maravilhoso. Num mundo perfeito. Kael assentiu. Infelizmente, estamos prestes a entrar num armazém cheio de mercadorias roubadas. Não numa igreja. Satela abriu a boca para responder. Mas, não. Interrompeu Subaru com delicadeza. Desta vez, apontou para si própria. Deixa isto comigo. Satela ficou surpreendida. Tu? Subaru sorriu com confiança. Conheço um plano melhor. Kael cruzou os braços. Também acho que é melhor. Olhou para Satela. És demasiado honesta. Isso é uma qualidade. Mas, neste lugar pode transformar-se num problema. Satela permaneceu alguns segundos em silêncio. No fim, suspirou. Está bem. Os seus olhos encontraram os de Subaru. Confio em ti. Subaru ficou ligeiramente surpreendida. Assim, sem mais nem menos. Satela sorriu. Ainda não posso dizer que confio completamente. Mas, quero acreditar em ti. Subaru sorriu de volta. Isso já é mais do que suficiente. Kael observou a troca de olhares entre as duas. Sorriu discretamente. Acho que as duas já começaram a tornar-se amigas. Subaru virou-se para a entrada. Enquanto caminhava, levou discretamente a mão ao bolso. Sentiu um objeto familiar. O telemóvel. O único objeto que trouxera do Japão. Nunca tivera coragem de dizer a Satela ou a Kael que ainda o guardava. A bateria estava quase no fim. Sem sinal. Sem qualquer utilidade naquele mundo. Se for preciso, posso trocá-lo. Provavelmente ninguém ali possuía tecnologia semelhante. Talvez, aquilo valesse mais do que qualquer joia. Ou talvez, não valesse absolutamente nada. Mas era a única carta que ainda tinha escondida. Respirou fundo. Depois aproximou-se da enorme porta de madeira. Com licença, levantou a mão. Está alguém aí? Ia bater. Mas parou. A porta estava entreaberta. Empurrou-a lentamente. Crec, o rangido pesado ecoou pelo edifício. Um cheiro intenso invadiu imediatamente as narinas dos três. Era um odor azedo. Misturado com umidade. Mofo. Álcool. E madeira velha. Subaru fez uma careta. Isto cheira pior do que o balneário masculino depois da aula de educação física. Kael olhou para ela. Não faço ideia do que seja isso. Esquece. Subaru abanou a mão diante do nariz. Espiou pela abertura. Lá dentro, só existia escuridão. Nenhuma vela. Nenhuma lamparina. Nenhum som. Apenas sombras. Subaru sorriu nervosamente. Faz sentido. Um lugar que vive de mercadorias roubadas não deve gostar muito de luz. Kael deu um passo em frente. A sua mão aproximou-se instintivamente do cabo da espada que trazia à cintura. Os olhos azuis percorreram cuidadosamente a escuridão. Algo parecia errado. Muito errado. Satela também sentiu. A sua expressão tornou-se séria. Subaru, Kael, baixou a voz. Tenham cuidado. Sem que nenhum dos três soubesse, no interior da casa do Saki, alguém já os esperava. Subaru respirou fundo diante da porta entreaberta. Depois olhou para Kael e Satela. Certo, vou dar uma olhada lá dentro. Sorriu para aliviar a tensão. Não devo demorar muito. Levantou um dedo. Se eu não voltar, fez uma pausa dramática. Podem começar o jantar sem mim. Kael soltou uma pequena gargalhada. Deixa de ser boba. Depois a sua expressão tornou-se séria. Só tem cuidado.
Subaru fez continência. Sim, senhor. Antes de entrar, voltou-se para Satela. E tu? Ela ergueu o olhar. Não entres até eu chamar. Satela não respondeu. Ficou apenas a olhar para Subaru. Imóvel. Os olhos violetas estavam completamente abertos. Como se tivesse sido apanhada de surpresa. Subaru inclinou ligeiramente a cabeça. Satela. Ela demorou alguns segundos a reagir. O que foi? Sou eu que devia perguntar isso. Satela baixou discretamente o olhar. Desculpa, não é nada. Fez uma pequena pausa. Depois respirou fundo. Assim que recuperar o meu brasão, pedirei desculpa aos dois como deve ser. Kael sorriu. Eu preferia ouvir um obrigado. Satela piscou os olhos. Kael continuou. E coçou a nuca. Seria ainda melhor se esse obrigado viesse acompanhado desse sorriso. Satela permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois, virou ligeiramente o rosto. As suas bochechas ganharam um leve tom rosado. Idiota. Apesar da resposta, um pequeno sorriso apareceu nos seus lábios. Era discreto. Delicado. Mas suficiente para iluminar completamente a expressão dela. Subaru sorriu sem perceber. Consegui. Pensou. Quero voltar a ver esse sorriso. Mas, num lugar onde ela não tenha motivos para se preocupar. Subaru virou-se novamente para a escuridão da casa do saque. Respirou fundo. Muito bem, murmurou para si própria. O que será desta vez? Sorriu nervosamente. Uma cobra? Um demônio? Ou apenas um velho mal-humorado? Nenhuma das hipóteses parecia particularmente agradável. Ainda assim, entrou. Craig, a porta rangeu lentamente atrás dela. A escuridão envolveu imediatamente o seu corpo. Os olhos demoraram alguns segundos a habituar-se à pouca luz. Pouco a pouco, as formas começaram a surgir. Mesmo em frente à entrada existia um grande balcão de madeira. Provavelmente, aquele edifício fora uma estalagem em tempos. Agora, o antigo balcão o servia como mesa para organizar mercadorias roubadas. Atrás dele, empilhavam-se dezenas de objetos. Caixas de madeira. Pequenos vasos. Panelas. Espadas. Facas. Peças de armadura. Relógios de bolso. Candeeiros. Joias. Uma mistura caótica de bens de todos os tipos. Cada objeto tinha preso um pequeno pedaço de madeira. Uma etiqueta. Subaru aproximou-se lentamente. Então é assim que funciona. Os ladrões entregavam os objetos. Recebiam uma etiqueta. Mais tarde, quem administrava o lugar tratava de os vender. Era um sistema simples. E assustadoramente eficiente. Subaru sorriu de forma amarga. Se eu pegasse em todas estas etiquetas, entregasse aos guardas, provavelmente metade dos ladrões da capital acabava presa. Mas, havia algo que a incomodava. Demasiado silêncio. Um lugar daquele tamanho, não podia estar completamente vazio. Subaru estreitou os olhos. Instintivamente, baixou a voz. Está alguém aqui? A única resposta foi o som distante de madeira a estalar. Como se alguém tivesse acabado de dar um passo na escuridão. Era óbvio que um lugar como aquele não funcionava sozinho. Por trás daquele negócio, devia existir uma rede inteira de ladrões. Compradores. Intermediários. E gente influente disposta a fechar os olhos. Subaru afastou esses pensamentos. Agora, só havia uma coisa importante. Encontrar o brasão de Satela. Respirando fundo, começou a avançar pelo interior do armazém. Passo após passo. O silêncio tornava-se cada vez mais pesado. Foi então, HM. Ela parou. Algo parecia errado. Baixou lentamente o olhar. Ao levantar um dos pés, sentiu a sola do tênis desprender-se do chão com um som pegajoso. Schlack. Subaru franziu a testa. O que? Agachou-se. Passou os dedos pela sola. Uma substância viscosa esticou-se entre os seus dedos. Grossa. Pegajosa. Morna. Instintivamente. O seu estômago revirou-se.
Aproximou os dedos do nariz. Mas o ar pesado do armazém misturava tantos odores que era impossível distinguir aquele em específico. Mesmo assim, uma sensação terrível percorreu-lhe a espinha. Sem pensar, limpou a mão na parede mais próxima. Depois levantou lentamente a cabeça, seguindo o rastro daquela substância. Passo após passo. Até que parou completamente. A luz fraca que entrava pelas janelas iluminava apenas uma pequena parte do chão. E foi suficiente. A primeira coisa que viu foi uma mão estendida para a frente. Os dedos permaneciam abertos, como se, no último instante, tentassem alcançar alguém. Subaru arregalou os olhos. Seguiu lentamente o braço. Mas, o braço terminava abruptamente. Não havia ombro. Não havia corpo. Apenas, o membro separado. A respiração de Subaru tornou-se irregular. Os olhos continuaram a percorrer o chão. Mais à frente, uma perna. Depois outra. Finalmente, um corpo enorme. O velho gigante. Caído numa poça escura. A garganta completamente aberta. Os olhos permaneciam imóveis. Sem vida. O som escapou-lhe involuntariamente. O cérebro recusava-se a aceitar o que via. Não, os seus pensamentos desapareceram. As pernas deixaram de responder. As mãos tremiam. O coração batia com tanta força que parecia querer romper o peito. Tudo ficou em branco. O tempo pareceu parar. Então, uma voz calma, quase divertida, ecoou nas profundezas do armazém. Então, em contraste, Subaru congelou. A voz continuou. Que pena. Passos suaves aproximavam-se lentamente. Tac, tac, tac. A figura permaneceu escondida na escuridão. Era impossível distinguir-lhe o rosto. Apenas os olhos, brilhando na penumbra. Agora, fez uma breve pausa. Como se realmente lamentasse. Já não tenho escolha. Outro passo. A lâmina refletiu por um instante a pouca luz do entardecer. Sim, a voz tornou-se quase um sussurro. Absolutamente nenhuma escolha. Subaru sentiu o corpo inteiro gelar. Pela primeira vez desde que chegara àquele mundo, percebeu instintivamente uma verdade absoluta. A pessoa diante dela não hesitaria nem por um segundo em matar. Subaru reconheceu imediatamente que aquela voz pertencia a uma mulher. Era baixa, fria, e carregava uma estranha satisfação. Como se aquela cena fosse apenas mais um entretenimento. Então, encontraram o lugar. Antes que Subaru pudesse reagir, tudo aconteceu num instante. Um clarão atravessou a escuridão. Subaru mal teve tempo de virar o rosto. Uma força brutal empurrou-a para trás. As suas costas chocaram violentamente contra a parede. O ar escapou-lhe dos pulmões. Atordoada, ergueu lentamente a cabeça. E o mundo parou. Kael estava diante dela. Imóvel. Os seus olhos azuis permaneciam abertos. Mas, uma lâmina atravessava-lhe completamente o peito. O sangue escorria lentamente pela ponta da arma, pingando sobre o chão de madeira. Não, a voz de Subaru falhou. O corpo inteiro começou a tremer. Kael. A lâmina foi retirada. O rapaz cambaleou. As pernas perderam a força. Mesmo assim, ainda conseguiu virar-se na direção dela. Sorriu. Um sorriso fraco, mas sincero. Como sempre. Subaru correu para segurá-lo antes que caísse. Não, as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto sem que conseguisse impedi-las. Por quê? A voz saiu entre soluços. Por quê? Apertou-o contra si. Por que fizeste isto? Por que protegeste uma desconhecida? Kael respirava com dificuldade. Cada palavra parecia custar-lhe um esforço enorme. Mesmo assim, sorriu. Porque uma pequena tosse interrompeu-lhe a frase. Sangue manchou-lhe os lábios. Eu prometi, olhou para Subaru. Depois, por um breve instante, para Satella. Que protegeria vocês. Os seus olhos começaram lentamente a perder o brilho.
Eu cumpro as minhas promessas. A mão que segurava a manga de Subaru perdeu lentamente a força. Deslizou até cair. O sorriso permaneceu no seu rosto. Mas, Kael já não respirava. Kael. Subaru abanou desesperadamente. Kael. Levanta-te. Isto não tem graça. Ouve-me. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. Um silêncio insuportável. Uma sensação de vazio tomou conta de Subaru. Era como se algo lhe tivesse sido arrancado do peito. Ela mal o conhecia. Tinham passado apenas algumas horas juntos. Mesmo assim, naquele curto espaço de tempo, ele fora a primeira pessoa naquele mundo a estender-lhe a mão sem pedir nada em troca. A primeira a sorrir para ela. A primeira a protegê-la. E agora tinha morrido. Por ela. Subaru apertou o corpo de Kael com força. As lágrimas caíam sem parar. Idiota, murmurou entre soluços. Por que fizeste isto? Ao seu lado, Satella permaneceu imóvel. Os olhos violetas tremiam. Durante um instante, pareceu incapaz de respirar. Depois caminhou lentamente até eles. Ajoelhou-se. Estendeu a mão. Tocou delicadamente o rosto de Kael. Os dedos tremiam. A voz saiu quase inaudível. Foste o único homem que alguma vez me olhou sem medo. Sem preconceito. Sem esperar nada em troca. As lágrimas começaram finalmente a escorrer pelo seu rosto. Ela fechou lentamente os olhos. Um sorriso triste surgiu nos seus lábios. Então, é justo que eu fique contigo até o fim. Idiota, a voz quebrou completamente. Nesse instante, uma dor violenta atravessou o seu corpo. A lâmina inimiga rasgara-lhe o abdômen. O sangue escorria rapidamente. As forças abandonavam-na. Subaru tentou alcançá-la. Satella. Mas o próprio corpo já não respondia. O calor desaparecia. As mãos estavam dormentes. A respiração tornava-se cada vez mais fraca. O chão tingia-se lentamente de vermelho. A consciência começava a afundar-se numa escuridão sem fim. A última coisa que Subaru viu foi uma bota negra atravessando silenciosamente a poça de sangue. A assassina aproximava-se. Mas, Subaru já não tinha forças para erguer a cabeça. Nem sequer queria ver-lhe o rosto. Os seus olhos permaneceram fixos em Kael. No rapaz que sorrirá até o último instante. No rapaz que sacrificara a própria vida para cumprir uma promessa feita apenas algumas horas antes. Se existir uma próxima vez, foi o último pensamento que atravessou a mente de Subaru. Eu vou salvar-te. Então, tudo mergulhou na escuridão.